A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Miguel, pastor da Igreja Batista Missionária aqui em Petrolina, Pernambuco. Eu estou aqui na presença de Deus nesta manhã, 21 de abril de 2020, meditando na palavra, em oração. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nestes dias difíceis em que estamos vivendo, nestes dias de pandemia, em que nós somos orientados pelas autoridades para nos cuidarmos, e nós temos escutado alguns irmãos tendo opiniões diferentes, achando que porque tem fé pode fazer e acontecer e tal, eu tenho ouvido isso e tenho meditado também na palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você. Hoje eu quero ler uma palavra que está em Mateus, no capítulo 4, o versículo 6 e 7, na ocasião em que Jesus foi tentado no deserto. E aqui no versículo 6 e 7 diz que o tentador, chegando para Jesus, disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha o Senhor seu Deus à prova. Foi Jesus quem disse, a palavra de Jesus: não ponha o Senhor seu Deus à prova. Então nós aprendemos com Jesus que quando você conhece o perigo e você vai em frente porque diz: não, eu tenho fé, nada vai me acontecer, isso é colocar Deus à prova. E Jesus disse que nós não devemos fazer isso, colocar Deus à prova. Quando Jesus disse: não ponha o Senhor seu Deus à prova, ele estava citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, onde Deus diz claramente com estas mesmas palavras, por meio de Moisés: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaram em Massá. Os filhos de Israel, quando saíram do Egito e estavam no deserto, então eles tentaram a Deus. Lá em Massá, quando eles tiveram necessidade de água, eles clamaram, eles tentaram a Deus, eles clamaram, e eles disseram: cadê Deus? Deus não está entre nós. E Moisés disse que eles colocaram Deus à prova, e Deus reprovou aquela atitude de colocar Deus à prova. Em Êxodo, no capítulo 17, versículo 5 ao 7, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, leva contigo alguns dos anciões de Israel, toma na mão a tua vara com que feriste o rio, e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Versículo 7 diz assim: e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa interpretação de nós temos fé, podemos fazer tudo, esta interpretação, Deus está conosco, então nós podemos fazer tudo, isso é colocar Deus à prova. Nós aprendemos na palavra de Deus, meus irmãos, que devemos descansar em Deus, que devemos confiar em Deus, mas não podemos colocar Deus à prova. Algumas pessoas pensam que pode tudo porque tem fé. Olha, não colocar o Senhor à prova é o que diz a palavra do Senhor. Eu lembro de um testemunho que eu li em um livro há algum tempo, de alguns jovens, dois jovens que leram na Bíblia que, tendo fé, podem tudo, não há limite, então pode enfrentar o perigo, porque então aqueles jovens chegaram na margem de um rio, o rio estava cheio, e eles fizeram uma oração, porque a fé deles dizia: se nós orarmos, então podemos tudo. E sem saber nadar, eles entraram no rio.
e morreram afogados, porque isso é colocar Deus à prova. Nós não devemos colocar Deus à prova, nós devemos obedecer a Deus, sermos prudentes. Então, ser prudente não é falta de fé, não. As autoridades nos orientam que devemos ter os cuidados. As autoridades nos orientam que devemos ser prudentes, devemos cuidar da higiene, devemos manter a distância. Então, meus irmãos, a nossa orientação é essa: acredite em Deus, tenha fé em Deus, mas seja prudente, certo? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tudo isso vai passar, e muito em breve nós estaremos juntos novamente, reunidos, louvando o Senhor. Porque nós estamos distantes, isso não nos impede de pregar a palavra, não nos impede de ler a palavra de Deus, não nos impede de fazer oração, não nos impede não. Então nós continuamos na nossa fé, nós continuamos firmes, servindo ao Senhor. Podemos nos encontrar aqui ou ali, se alguém desejar vir aqui no templo, as portas estão abertas, eu estou aqui. Alguns irmãos, vez por outra, aparecem aqui, fazem sua oração, volta para sua casa. Então as portas não estão fechadas, nós não paramos de fazer culto, de adorar a Deus. Lembrando que hoje é terça-feira, logo mais à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto. Você vai estar aí preparado no seu lar, na sua casa, com a sua Bíblia aberta, acompanhando, louvando a Deus, sendo edificado na palavra. Então vamos cultuar o Senhor e vamos ser prudentes. Nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nosso Deus, nós te louvamos pelo teu amor e pelo teu cuidado. Te louvamos também pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós declaramos com os nossos lábios que cremos na tua palavra e vamos descansar no Senhor, certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Recebe, Pai, a nossa oração e nos sustenta e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.